Olá, tudo bem? Boa tarde. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma atividade da nossa programação cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles. E aqueles que não sabem ainda, essa nossa programação nasce de uma parceria entre a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, que, por meio de um termo de colaboração, conta com a participação da Voar, Arte para a Infância e Juventude. Hoje, nesse lindo dia, nós teremos uma contação de histórias muito especial. Todas as contações de histórias são sempre muito especiais, contar histórias é uma arte. Mas aqui nós vamos tocar sobre um tema muito importante. Porque conversar sobre o abuso infantil não é fácil. É aquele assunto que provoca muito desconforto, uma revolta. E é por isso que a gente tem que ter muita atenção com esse tema. E a gente tem que se preparar para fazer a devida conscientização e para combatermos esses atos de violência. Infelizmente, os dados mostram que, a cada hora, 3 crianças são vítimas de abuso no Brasil. E nem todo mundo imagina, mas é que, infelizmente, mais de 90% desses casos, né, desse tipo de violência, são praticados por pessoas conhecidas das crianças. E, em média, mais de 60% conta com a participação de pessoas da própria família. E por isso que essa contação de histórias hoje é muito especial. Nós vamos receber uma autora, a Andrea Viviana Tauban, que nasceu na Argentina, mas mora no Brasil desde criança, e é escritora, palestrante, tradutora, contadora de histórias e locutora bilíngue, além de diretora da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil desde 2013. A Andrea Viviana Tauban lançou um livro chamado Não Me Toca, Seu Boboca, publicado pela editora Aletria, e que aborda o tema do abuso sexual de forma simples, leve e natural. Essa obra, que levou 7 anos para ser desenvolvida, recebeu o prêmio Neide Castanha de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, uma iniciativa do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Então, ela vai bater um papo rápido, porque daqui a pouco a gente tem a contação de histórias. Tudo bem, Andréia? Bem-vinda! Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite, muito honroso. Poxa, nós que estamos aqui muito honrados em ter você. Estava pensando aqui agora há pouco, daqui a pouco, se a Copa América for Brasil e Argentina, como é que vai ser, né? Não, Mas para mim essa não é uma questão, Linhares, não é uma questão, porque eu já sou brasileira, eu já era brasileira de coração, e agora eu sou brasileira no papel também, que eu sou opa! naturalizada. Então, isso já está superado. Completamente. E esse universo das histórias? Você, desde pequena, tem essa fascinação com os personagens? Você era aquela criança que brincava ali com suas bonecas, com seus brinquedos e ficava já conjecturando, criando universos? Como é que era isso, Andréia? Eu fui uma criança que viveu sempre entre histórias, né? Os adultos da minha família eram muito leitores e eu costumo dizer que eu não me lembro da minha avó materna sem um jornal, um livro ou uma revista na mão. Olha, Todas as lembranças que eu tenho dela, ela estava lendo ou segurando um livro ou fazendo alguma coisa em seguida numa atividade leitora. Então, ela certamente foi uma das maiores influências que eu tive, e meus tios também, minha mãe, muito leitores, inclusive a prima da minha mãe já é falecida, mas foi uma grande romancista argentina, Alicia Steinberg. opa, vou procurar. Alice Stenberg. Ela não é traduzida para o português. Infelizmente, eu adoraria traduzir e ver alguma obra dela publicada aqui no Brasil.
Olha, vamos ver isso, Mas vamos ver isso. E ela publicava em que idioma? Em espanhol? espanhol e vários outros idiomas, que ela é bastante traduzida mundo afora, Entonces e vamos a intentar hacerlo, ¿por qué no? lo haremos entonces. Muito bom. Mas sim, eu fui uma criança que tinha assim, uma relação muito próxima com os personagens dos livros, né? Eu achava que eles eram meus amigos e tudo certo. Puxa vida. E aí, quando é que chega esse primeiro contato mais forte? Sai da família, você deve ter tido a sorte também de ter encontrado alguma professora ou um professor que também continuou fomentando isso. Lembra quem foi? Lembra do nome? Assim, acho que como eu tive esse contato bem precoce com as histórias, né? Quem precisou? Eu sinto que a maior influência mesmo, né, na questão da leitura foi familiar. Por quê? Porque a família era uma família leitora, então eu Ah, admirava aqueles adultos, eles eram tão legais e eles eram todos leitores e eles falavam muito sobre livros. E você já leu, e aquela época eu era criança e era uma época muito efervescente da literatura na Argentina, tinha o Borges, o Bioy Casares, né? Então era assim, o Cortázar, eram vários autores, né? E mesmo Alice, a prima da minha mãe, então tinha aquelas conversas sempre entre os adultos acerca dos autores que eles mais gostavam. E você já leu o último, enfim. E eu queria ser como eles. Então, o quando eu caminho fui para a natural. escola, quando eu fui para a escola, eu já era alfabetizada, fui alfabetizada em casa, eu perturbava muito a minha mãe, que eu queria aprender a ler e escrever. Ela falava assim: não, você é muito pequena, eu tinha 3 anos. Não, você é muito pequena, você ainda não pode ler e escrever. Aí, tanto eu perturbei minha mãe, uma vez eu roubei os grampos de cabelo dela. Naquela época se fazia touca, lembra o que era touca? As crianças Claro. nem imaginam que seja isso. Mas eu roubei, né? 3 grampos, montei a letra A e perguntei para minha mãe: que letra é essa? Ela Nossa, falou: ai, agora não tem mais jeito, vou ter que te ensinar mesmo a ler e escrever. que bacana. Mas também na escola, obviamente, tive minhas professoras na escola primária que me incentivavam a leitura, a escrita. Eu tenho um ou outro caderno. Eu comecei a escola na Argentina, né? Eu vim para cá já na terceira, eu já estava já tinha passado para a terceira série. Hoje a terceira série é o quarto ano, não é isso? 4 anos. E Foi. aí, rapidinho, também eu fui aprendendo a língua portuguesa, me encantando, até ela se transformar na minha língua frátria, como eu falo, né? Não é minha língua pátria, é minha língua frátria, a língua do meu coração. Claro, muito legal, muito legal. E aí, de repente, no meio dessa sua trajetória, você se depara com esse tema, que é um tema tão triste, mas tão necessário, que é do enfrentamento contra a violência contra as crianças e adolescentes. E como surgiu a ideia do livro? Teve um fato Bom, específico ou foi geral, assim? não, tem algo específico que, na verdade, foi um longo voluntariado numa instituição de acolhimento de crianças vítimas de maus tratos, de violências diversas, em situação de risco social, né? Era uma casa de passagem aqui em Teresópolis, onde eu moro, e eram crianças desde 0 até 18 anos incompletos, ou seja, eram crianças e adolescentes que a casa recebia. Não tinha, assim, qualquer criança, mesmo que fosse deficiente, a casa acolhia, porque tem algumas instituições que dizem assim, não, adolescentes nós não acolhemos, ou crianças com deficiências não temos condições de acolher, mas aquela casa acolhia qualquer tipo de criança ou adolescente de qualquer situação de risco, né?
que estivessem em situação de risco. Então, foi nesse voluntariado que eu tive contato com vítimas. E eu olhava para elas assim e via algo muito peculiar no olhar dessas crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Eu percebia que tinha algo diferente das outras crianças que tinham passado por outros tipos de violências. E aquilo me angustiava, sabe? Tinha assim me provocava uma justa indignação e uma vontade de fazer alguma coisa para que aquilo não acontecesse. Entendi. Eu não tinha ideia o que fazer, né? Naquele tempo eu ainda não escrevia literatura. E eu também sou mãe de hoje, dois jovens adultos, mas que foram crianças, evidentemente, um dia, e eu também me angustiava de imaginar que algum adulto pudesse se aproximar deles com essa má intenção e pudesse, enfim, tocá-los de forma inadequada, né? E isso era bastante angustiante para mim, e eu também, como eu costumo dizer, eu me enrolei toda para falar sobre isso, porque é aquilo que você disse, é repugnante, a gente tem um certo asco de falar sobre isso, mas a questão é que quando não se fala, a criança fica muito mais vulnerável. Não tem como não haver um enfrentamento. É impressionante. Eu também sou voluntário numa casa de acolhimento. E lá tem Não sabia! Bebês, lá também tem crianças e bebês. Eu também já me deparei com vários casos de abuso. E você não sai desses lugares como você entrou. Nossa, eu sempre falo isso. Inclusive, eu digo mais, eu digo assim, dê-se a oportunidade de trabalhar, nem que seja por um período pequeno. Porque você nunca vai ser a mesma pessoa que você entrou. Eu fiquei até, assim, arrepiada aqui, porque eu uso exatamente a mesma expressão. Eu acho que só quem se deu a oportunidade de passar por uma experiência dessas é que sabe o quanto é transformador para a vida da gente. A gente leva isso para a vida da gente, não é para casa, é para a vida. Aqueles rostos, aquela história pregressa te acompanha. E você fica realmente pensando o que você pode fazer para poder ajudar. Não dá para você não consegue ser incólume. É impressionante. E nem deve. Você não consegue e nem deve. Porque não dá para você se sentir anestesiado no momento desses, assim. Eu acho que, nesse sentido, quando você optou por transformar num livro infantil, numa história para ser contada, eu acho que você foi de uma felicidade imensa, porque você chega aonde tem que chegar. Não Me Toca Seu Boboca é um título fantástico, porque é autoexplicativo, é engraçado e, ao mesmo tempo, é cômico se não fosse trágico. Então, assim, eu achei o seu livro uma coisa fantástica. Essa história que você conta não é à toa que foi premiada, ela é necessária, tem que ser conhecida, e nós temos que enfrentar essa história. Não dá para simplesmente demonizar quem faz isso. A gente tem que lidar com isso. Não dá para colocar debaixo do tapete mais. Porque os casos só aumentam. Não é? É que nem o feminicídio, só aumentam. Não dá para a gente fingir, não tem como mais fingir que não existe isso. Então, assim, eu acho que o seu trabalho, para você, deve ter sido uma experiência, uma travessia. Todo livro é um parto, é uma travessia que a gente tem que passar. A gente nunca sabe como vai acabar, quando vai acabar. A gente tem 1 milhão de planos, 1 milhão de planejamento, mas nunca é do jeito exatamente como a gente achou, porque a gente vai se envolvendo com a história e, por mais que a gente planeje, por mais que a gente queira alguma coisa, os personagens vão pegando a gente, e não tem como a gente também não pensar em várias situações quando a gente vai fazer um livro como o seu, ou qualquer livro. Andréia, quanto tempo para escrever? Então, eu achei curioso isso que você disse, porque eu peguei aqui o discurso de quando eu fui receber o prêmio do livro, em Brasília, no Ulisses Guimarães, foi
um dia incrível da minha vida, assim, um dia inesquecível. E eu escrevi assim, no discurso, né, eu disse, foi em 2010 que Ritoca me chamou pela primeira vez. É, Do jeitinho que você colocou, os personagens vão chamando a gente, vão pedindo para ter sua história contada, né? Então foi em 2010 a primeira vez que eu disse assim, é uma história, eu preciso contar essa história, eu preciso contar essa história em primeira pessoa, precisa ser uma criança dialogando com as outras crianças, e ele só foi publicado no final de 2017, foi um percurso longo, que me levou a conhecer realidades que eu desconhecia, porque quando eu comecei a escrever esse livro, eu tinha a justa indignação por ter convivido com aquelas crianças vitimizadas, né, por essa violência, eu tinha a angústia da mãe, mas como a maioria das pessoas, eu conhecia muito pouco da questão. Tive o bom senso de, antes de mandar para qualquer editora, pedir para um amigo meu de infância, psicólogo, especialista em terceiro setor, mandei o texto para ele, e ele me devolveu dizendo, olha, eu achei muito bom, mas eu não sou especialista no assunto. Ele também teve muito bom senso. Ele disse assim, mas a empresa onde eu trabalho tem contato com especialistas, com uma instituição que é especializada no assunto. E foi assim que ele me ajudou a fazer a primeira ponte com a Child Brasil. opa! Eu enviei o texto para eles me devolveram elogiando a minha iniciativa, dizendo é muito difícil escrever sobre esse assunto, principalmente quando se dirige a crianças e adolescentes. E Responsabilidade grande. responsabilidade imensa, e aí eles me jogaram um bom balde de água fria na cabeça, que eu agradeço imensamente. Eles falaram, olha, tem aqui um material para você se aprofundar, para você entender um pouco mais da questão e poder refinar a tua escrita, e foi assim que começou o meu percurso de aprofundamento na questão. Que bacana isso, hein? E olha, sabe o que é mais bonito, Andréia? É ver você falando sobre isso e falando sobre a sua história, sobre o seu livro, como que isso está faz parte de você, intrínseco a você. Como você ama o que você faz e como você tem orgulho e como isso te toca profundamente, porque claro que nós preferiríamos, eu, você, ter que escrever livros sobre outros temas. Seria muito mais fácil, mais leve. Mas tem hora que a gente simplesmente não tem opção. Alguém tem que encarar essas questões. Alguém tem que fazer esse mergulho. E o que você fez foi muito bacana e responsável, e eles foram muito legais de te dar essa orientação. Quando eu também me meti a escrever um livro de educação infantil, uma ficção, eu também fiz um mergulho profundo nisso, e estava com um colega meu, que é especialista nessa área, nós fizemos juntos o livro, e aí quando nós terminamos, eu fiz mais ou menos como você, eu mandei para pessoas para lerem, que eram especialistas, e também fiz uma coisinha um pouco diferente. A gente submeteu o nosso livro para 80 crianças. Uhum. Então, a versão que chegou foi a versão que eles achavam que não estava chata e que eles tinham entendido. E até meu parceiro, ele ficou assim, poxa, mas... Falei, poxa, nada, o livro é deles. Exatamente! São eles. Exatamente! Você falou tudo, porque eu escrevi esse livro para as crianças. Claro. A opinião mais importante para mim é das crianças. Quando eu vejo crianças muito pequenas, assim, a gente escreve imaginando, supondo mais ou menos com que idade a criança vai conseguir
entrar em contato com a narrativa, compreender, absorver. Uma surpresa para mim foi porque também, né, uma das grandes responsabilidades na escrita, e depois que o livro foi publicado, né, ficou pronto, publicado, né, uma vez que o livro é publicado, não é mais nosso, né, vai para o mundo. É verdade. Então, ele foi lançado num domingo. Opa! Num domingo, na Primavera Literária de 2017, no Rio de Janeiro. Foi na Casa França Brasil, foi lindo. E aí, na segunda-feira, estava eu, toque, 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 batendo na porta das psicólogas lá do Núcleo de Depoimento Especial, que também foram fundamentais para a minha pesquisa, né? E eu falei assim, gente, e agora? Uma coisa que a gente não pensou, assim, que eu não pensei. E a idade mínima para esse livro, né? Olha, 5 anos, e dependendo da necessidade, da maturidade da criança, a partir dos 4 anos. Tá ótimo, então será essa a minha resposta. Só que aí começaram a vir os retornos das famílias. Tem criança de menos de 2 anos, que as mães mandam vídeos para mim, e a criança, às vezes, de chupeta, brigando com o tio Pipoca, olha eu dando spoiler aí, brigando com o tio Pipoca, falando, não, 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 copinho é meu. Que coisa linda. Linda. E crianças também autistas, que conseguem entrar em contato com a história, ou seja, de alguma forma, a nossa Ritoca, aqui, né? A nossa Ritoca, ela consegue se comunicar realmente com as crianças. Então, essa era a minha vontade maior, foi assim, desde o início, quando eu decidi que seria uma narrativa em primeira pessoa, eu tinha muita clareza de que esse diálogo precisava ser horizontal, não podia ser de um adulto falando para uma criança. Precisava ser vivencial, né, uma vivência compartilhada, da seguinte maneira. Sabe aquela situação do parquinho? Sim. Que tem, por exemplo, aquele brinquedo que é de subir, que precisa escalar. Não tem sempre uma criança que é mais esperta, mais safa do que as outras e consegue dizer para a criança que não consegue, bota o pé ali, segura ali, pega da colar. Não tem sempre essa situação? É verdade, tem sim. Essa é a Ritoca. Puxa vida. Olha, que delícia. André, estou assim encantado em conhecer você, te parabenizo pela sua iniciativa, que venham mais obras, que venha muito mais desse seu universo tão bacana. Abro para suas considerações finais, porque as mães e as crianças já devem estar tendo cólicas de ansiedade para assistir você contar essa história. Não me toca, seu boboca. Então, abro para suas considerações finais. As minhas considerações finais, eu vou dizer que na vida nem tudo é do jeito que a gente gostaria que fosse, como você bem o disse, né? Quando faço as palestras sobre o livro, né, eu digo assim, até que um dia a história de Ritoca só exista nos livros de história, como algo muito vergonhoso que acontecia num passado distante. Mas até lá a gente vai ter que contar a história de Ritoca muitas vezes, e eu espero que o livro entre nas casas de todas as crianças brasileiras, quem sabe um dia até de crianças de outros países também. A história de Ritoca já está no exterior, disponível para famílias brasileiras, o que é muito, assim, me traz muita felicidade. Que bacana. Mas que a gente pode falar sobre coisas horríveis de jeitos não horríveis. Eu acho que é essa o meu convite. Vamos buscar na literatura formas de abordar assuntos que
não são confortáveis para nós. E eu me dedico exatamente a isso no meu fazer literário. Puxa, Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. eu que agradeço aqui em nome de toda a nossa equipe, agradeço ao João Veloso, que está aí da nossa técnica, e ao nosso curador, a nossa coordenadora que falou com você, a Alessandra, e é sempre maravilhoso receber artistas como você, que transformam a sua arte numa ferramenta de engajamento social, de transformação, porque a verdadeira arte, ela tem esse papel transformador. E ele começa transformando primeiro o artista, para depois transformar a quem for beber na sua fonte de expressão. Querida, muito obrigado. Um beijo para você. Sinta-se abraçada. Olha aí. A Ritoca também veio dizer oi, muito Oi. obrigada. Muito obrigada por mais um espaço para eu poder contar a minha história. Como a própria Ritoca diz, esta é minha história, conto para todo mundo conhecer. Opa. Um beijo! Obrigada! Obrigado. Então vamos juntos aqui. Vamos assistir então a contação da história Não Me Toca, Seu Boboca. Olá, eu sou a Andréa Viviana Thalmann, escrevo para crianças e jovens e faço muitas outras coisas com as palavras. Eu também traduzo, eu faço muitas palestras, eu gravo audiolivros, muitas coisas. Mas hoje eu vim aqui para contar uma história que eu escrevi, a Thaís Linhares ilustrou e a editora Aletria publicou. Essa história não é assim uma história qualquer, não. Uma história de quase. Ué, mas o que será que é uma história de quase? Eu vou dizer o que é. Uma história de quase é uma história mais ou menos assim, quer ver? Imagina uma festa de aniversário. Quem é que não gosta de festa de aniversário? Eu adoro festa de aniversário, eu adoro brigadeiro, eu adoro bolo de aniversário, decoração de aniversário, tudo isso eu amo muito festa de aniversário. E nas festas de aniversário, geralmente, o que que tem? Muitas crianças correndo para o lado, correndo para o outro, correndo para o lado, correndo para o outro, correndo para o lado, correndo para o outro. E aí, de repente, abre-se a porta da cozinha. E lá de dentro sai alguém com uma bandeja. Em cima da bandeja, um monte de copos com refrescos coloridos. E aí, agora aqui a gente vai imaginar. Será que as crianças correndo para o lado, correndo para o outro, correndo para o lado, correndo para o outro, vão trombar com essa pessoa? E aí? E se trombarem? Será que a bandeja vai voar pelos ares bem alto? E se a bandeja voar pelos ares bem alto, será que a bandeja vai cair com todos os copos? E os copos se caírem no chão, será que vão se quebrar? E se os copos se quebrarem porque a bandeja voou pelos ares? Porque as crianças estavam correndo e trombaram com quem estava levando a bandeja? Será que os copos se quebraram todos e ainda derramaram todo o refresco no chão? E se o refresco derramado no chão ficou ali com o chão todo melequento e uma pessoa que vinha distraída escorregou? E se escorregou? Será que caiu estatelada no chão e se machucou? Caramba, quanta coisa, né? Que estaria acontecendo só porque houve uma grande trombada. Agora, e se as crianças conseguiram parar antes de trombar? O que será que aconteceu? O que será que aconteceria? Vamos pensar? Se pararam antes de trombar, a bandeja continuou no lugar com os copos
cheios de refresco, ninguém se machucou, ninguém escorregou, ninguém caiu. Ou seja, não aconteceu nada. Isso foi uma história de quase. Quase que tudo isso poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Então, essa história que eu vou contar, ela mora dentro deste livro aqui. Não me toca, seu boboca. E quem conta esta história de quase, ó, é a Ritoca. Sabe como é que ela diz? Ela diz assim: o meu nome de verdade é Rita, mas só me chamam de Ritoca. Eu tenho uma história para contar. Foi uma coisa que me aconteceu, meio difícil de entender, muito difícil de falar. O que será? Alguns meses atrás, mudou-se para a casa ao lado um cara engraçado, sempre muito gentil e sorridente, como ator de comercial de pasta de dentes. Parecia um tio bonzinho, vivia rondando o parquinho, querendo se aproximar da gente. Que quem conta essa história é a Ritoca. Depois de umas semanas, esse tio veio falar comigo e também com meu amigo. Ele nos deu umas figurinhas bacanas. É claro que ficamos encantados. Eu disse: prazer, sou Ritoca. Ele se apresentou. Pode me chamar de tio Pipoca. Ele contou que não tinha família, se sentia abandonado, vivia na solidão. Disse ainda que adorava menino levado, gostava de videogame e futebol de botão. Mas um dia, tio Pipoca chamou a turma toda para ir à casa dele, lanchar, brincar e assistir televisão. Mas tinha uma condição. Pediu a cada um que não contasse para ninguém, de jeito nenhum. Achei o pedido estranho, mas todos se animaram com tamanha diversão. Alguma coisa me dizia que ia dar confusão. Será? Será que ia dar confusão? Vamos ver? Vamos ver como é que continua essa história. Ele falou pra gente: além de brincar, gosto de dançar. E pediu que Paulinho escolhesse a música que quisesse. Enquanto a turma dançava, ele me levou até o jardim para ajudá-lo a carregar o bolo e o pudim. E então, quando estávamos sozinhos, ele disse com tom de voz diferente: você é bem bonitinha. Mexeu na minha orelha para ver o brinco que eu tinha. Quis olhar a minha boca para ver se faltava dente. Foi pegando no meu pescoço, pedindo que eu não fizesse alvoroço. É só para ver o pingente pendurado na corrente. Mas foi aí que percebi, eu estava sendo imprudente. Meu corpo é um tesouro que trato cuidadosamente. Se for de um jeito suspeito, ninguém deve tocar na gente. Então comecei a gritar para a turma toda se ligar: não me toca, seu boboca! Se você aí quiser gritar com a Ritoca, pode gritar também: não me toca, seu boboca! Sabe o que aconteceu? Meus amigos ficaram assustados quando me viram passar berrando e correndo feito louca. Percebendo a situação, saíram em disparada, atropelando o portão.
E o Boboca? Será que aconteceu com ele? O Boboca, claro, ele tentou fugir usando seu disfarce, mas nossos gritos conseguiram impedir que ele escapasse. Mas eu fiquei envergonhada. Tive medo de que achassem que era eu a culpada por ter entrado nessa tremenda enrascada. Esta é a minha história. Conto para todo mundo conhecer. Afinal, com qualquer criança isso pode acontecer. Sabe por quê? Porque gente que age como o tio Pipoca, às vezes está bem perto de mim ou de você. Por isso, nessa hora difícil, a gente tem que saber se defender. Se tem alguém por perto de quem a gente desconfia que não está agindo certo, que finge ser amigo para fazer maldades comigo ou contigo, que fica querendo tocar ou pedindo para te fotografar e ver teu corpinho mostrando dele para você o tocar. E olha, também pode ser pela internet, porque a gente não sabe direito quem está do outro lado conversando com a gente, certo? Então, a gente não pode deixar que essas coisas aconteçam. E Ritoca continua, porque ela é muito sabichona. Ela diz assim, fica te ameaçando e dizendo que coisas ruins vão acontecer se por acaso você contar e que ninguém vai acreditar no que você falar, que muda a verdadeira história, se fazendo de inocente, tentando te convencer de que quem procurou foi você, eu só quis te acompanhar. Não. Se te acontecer alguma coisa parecida com o que vivi, saia berrando e contando, pedindo ajuda. Faça o que eu fiz. Sabe por quê? Porque criança molestada acaba ficando triste e amuada. Então, vamos virar esse jogo e dizer não à covardia. Vamos combater o abuso com valentia. Toda criança tem o direito de ser protegida e viver feliz. E essa foi a história da Ritoca. Ritoca, ela conhece muitas coisas e ela veio aqui para contar essa história para você. Até a próxima!